Olá, alunos e alunos do curso de Engenharia de Computação da Univesp. Estamos entrando na nossa quarta aula de circuitos lógicos. Vamos iniciar para falar em códigos binários. O motivo da nossa aula hoje, do nosso encontro, é para falar de códigos binários, uma parte dos circuitos lógicos que auxiliam a parte de hardware dos circuitos lógicos da eletrônica digital. Os códigos binários são números binários ainda, só que têm especificidades para que possam ser transmitidos ou feita a comunicação entre eles. Então, uma definição do professor Jurandir, das nossas referências, o código binário é uma representação dos números binários. Nem sempre é estabelecida a partir da sua equivalência direta com os números decimais, octais ou hexadecimais. Então, assim, nós teremos números binários que não são relação direta numérica com os outras bases de operação, decimal, octal ou hexadecimal. São frequentemente usados, como eu havia dito, por razão da praticidade, aumento de velocidade das operações lógicas e simplificação dos circuitos digitais, que executam operações lógicas diversas. Algumas operações precisam de códigos específicos. Imaginem vocês que a gente esteja transmitindo letras, códigos alfanuméricos. Como é que eu faço? Eu só tenho binário, zeros e uns. Como é que eu faço? Uma das formas de fazer isso é através de um código binário especial, que nós vamos tratar lá na frente. O exemplo de circuitos aritméticos computadores precisa expressar determinadas informações de uma forma codificada, só que ainda em binário, porque, como nós vimos lá na nossa primeira aula, os nossos computadores digitais só entendem zeros e uns. Então, um código binário ainda é um número binário que pode ser operado e que tem algumas características que fazem dele um código especial. Para falar dos códigos, e isso serve para as nossas aulas futuras também, precisamos de algumas definições. Bit é um dígito binário que pode ter valores 0 ou 1. Nibble é um grupo de 4 bits que formam meio byte. Um grupo de 8 bits, desculpem, é um byte. E um word, uma palavra, é um grupo de 2 bytes ou múltiplos desses. Um é um byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes e assim por diante. Então, os nossos computadores hoje, que são de 64 bits, 128 bits, tem lá um número de bytes, uma palavra de 128 bits. Os códigos binários que nós vamos falar hoje são os BCDs, Binary Coded Decimal, ou seja, decimal codificado em binário, código Gray, código excesso de 3, o XS3, e o código ASCII, que normalmente se ouve falar ASCII2, mas na verdade é um acrônimo de uma descrição, nós vamos ver à frente, é ASCII. E códigos também de paridade, detecção e correção de erros e outros tantos códigos. Veremos, em particular, código de paridade. O BCD, então, o Binary Coded Decimal, o decimal codificado em binário, ele representa os decimais de 0 a 9 na forma de 4 bits, na forma de um nibble, fazendo a conversão para binário de cada dígito isoladamente. Eu não preciso recorrer a recursos matemáticos para fazer a conversão. Eu pego um dígito 0, transformo em binário e assim por diante, cada um deles. Vamos ver aqui como é que seria, então. O nosso binário é o BCD natural, dito natural, que tem peso 8, 4, 2, 1, que é 2 à terceira, 2 à segunda, 2 à primeira e 2 elevado a 0. É o nosso binário que a gente conhece para 4 bits. E ele só vale no BCD para 0
até 9. Então, o número 1000, ele tem o 1 tem peso 8, o 0 tem peso 4, 0 tem peso 2 e o 0 peso 1. A exemplo do que fizemos na conversão binário para decimal. Então, um número decimal, esse que eu coloquei aí, 7856,34. Eu pego o 7, transformo em binário, pego o 8, transformo em binário, pego o 5, transformo em binário, pego o 6, transformo em binário, 3 em binário e 4 em binário. E vejam que número que eu consegui. Um número 0111, 1000, 0101, 0110, vírgula, 0011, 0100. Por vezes, vamos encontrar esses números sem esses 2 dígitos à direita. Depois da vírgula, 0 não tem significância. E também sem esse 0 à esquerda. Zeros à esquerda não tem significância. Vamos separá-los de 4 em 4. Se for 1, teremos aqui 0001 e assim por diante. Então, cada dígito decimal será transformado em 4 bits para formar o número final em código BCD, decimal codificado em binário. E o inverso, como é que é? Cada 4 bits, cada nibble, eu transformo num dígito decimal. Então, 011, 100, 010 e assim por diante. Tá? Lembrando que vou agrupá-los da esquerda para a direita a parte inteira, sobrando zeros, e da esquerda para a direita os números após a vírgula, os números decimais. Formando, então, nesse caso, 7856,34. Então, eu tenho aqui um número binário, um número binário com 4 bits, equivalente a um decimal. Binário de 4 bits, equivalente ao decimal. Ou decimal equivalente a 4 bits binário. Cada dígito transformado independentemente. Outro código bastante utilizado que a gente tem é o código Gray, que tem uma característica muito importante quando eu estou trabalhando com transmissão de dados. Transmissão de uma tabela, transmissão de dados contínuos, uma sequência de dados. O código Gray tem, entre 2 linhas, apenas 1 bit varia de linha para linha. Entre vizinhos, só 1 bit é que altera. É isso que eu tenho com o código Gray. Então, como é que eu transformo? Voltando aí na coisa. Então, só 1 bit muda entre vizinhos. Para trás ou para frente, por lado, para a esquerda, para a direita, para todos os lados, só 1 bit que altera. Como é que eu transformo, então? Eu pego o número binário que eu tenho, pego o mesmo binário, desloco à direita 1 bit e combino bit a bit com o exclusivo. Olha só como é que fica. O meu código binário 10001000, na base 2, como é que seria com código Gray? Então, ele seria o meu binário puro, 10001000, ou exclusivo, com esse com esse binário deslocado 1 bit à direita. É a última linha aqui, ó. Eu tenho um binário deslocado à direita. Percebam que eu perdi o último bit que foi jogado fora. E faço a combinação bit a bit com o exclusivo. O exclusivo então a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas o exclusivo nada mais é do que a soma sem o vai 1. Então, 0 mais 1, 1, 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0, 1 mais 0, 1, 0 mais 1, 1, 0 mais 0, 0,
0 mais 0, 0. Então, eu tenho o primeiro mais a esquerda, eu simplesmente repito aqui embaixo. Tá? Então, o meu código Gray equivalente a esse binário é esse 1100, 1100. Converti para código Gray o binário que eu tinha. E fazer o inverso. Qual é a função inversa do O exclusivo? Quando eu estou tratando na matemática, na multiplicação, o inverso é a divisão. Tá? No O exclusivo, vai ser exatamente a mesma coisa, o mesmo O exclusivo. Só que agora eu vou ter o meu código Gray aqui, aquele que nós achamos lá atrás, até para poder conferir, e vou repetir o bit mais à esquerda, o bit mais significativo, e o resultado que der, somar com o bit que eu tinha. Esse 1 vem aqui em cima, e vai ser feito O exclusivo com 1 do binário. Então, O exclusivo 1 significa 1 mais 1, 0, sem o vai 1. Esse 0 sobe para ser somado com outro 0 e assim por diante. Então, quando eu tenho esse 1, sobe aqui, sobe 1 mais 1, vai dar 0 e perco vai 1. Tá certo? Vejam que agora eu preciso do resultado para poder fazer a transformação. Então, uma tabelinha. Em toda nossos textos base, textos, vocês vão encontrar tabelas com esses códigos, etc. Principalmente o ASCII, que nós vamos ver lá à frente. Então, olhem aqui na tabela, eu coloquei essa tabela para a gente ver. Da primeira para a segunda linha, só o último bit mudou. Da terceira para a quarta, só o último bit mudou. Do 6 para o 7, só mudou o último bit. E assim por diante. Olha lá. Do 11 para o 12, só mudou o terceiro bit. Então, entre linhas, somente um bit foi alterado. Isso, imagine que eu estivesse transmitindo essa tabela, eu teria, então, uma facilidade de detectar a eventual erro que pudesse ter nessa transmissão. Outro código interessante é o código do excesso de 3, código de Stibitz, que dado pelo autor desse código, é o George Stibitz, no começo do século XX, 1920 alguma coisa, um número binário também, de 4 bits, a exemplo do que temos no BCD, eu somo 3. Simplesmente eu somo 3. Então, cada binário de 4 bits, dígito a dígito, será somado 3. E aí teremos o código de excesso de 3. Então, com isso, eu desloco a minha tabela de 3 no início e 3 no final. O que a gente chama em eletrônica de offset. Então, tem um offset de 3. E evito os códigos 000 e 111, que são comuns quando a gente tem falha em eletrônica. O 000 é o curto para a Terra e o 111 é o circuito aberto para VCC. Então, a característica importante dele é que, se eu pegar um código de excesso de 3, o complemento 9 dele é simplesmente o complemento lógico. Então, o 0 em decimal equivale ao 0011, é o 0 mais 3. E o 9 em decimal equivale ao 9 mais 3, que é o 12 decimal. Então, basta eu inverter bit a bit, fazer o complemento, e eu tenho, então, o complemento 3. Então, eu tenho o que falta para complementar em 9. Então, de novo, uma tabelinha que vocês vão achar nos nossos textos básicos. Então, 3, o 0, simplesmente está somado 3 aos números que estão aí. Tá? Então, eu de 0, de novo, ao que eu falei, só os dígitos de 0 a 9. Certo? Então, eu não faço a transformação para binário e depois eu somo 3 a tudo. Eu somo 3 a cada conjunto
de 4 bits a cada nível. O outro código que a gente falou lá no início é o American Standard Code for Information Interchange, que é o código ASCII, que vocês já devem ter ouvido falar quando a gente precisa representar caracteres alfanuméricos em binário. Então, esse código é um código de 7 bits, padrão internacional. O mundo usa esse código de 7 bits. Por exemplo, peguei alguns aqui, a lista é extensa e tem lá nas nossas referências, se vocês tiverem, quiserem conhecer todos, mas o 1000001, ASCII 2 corresponde ao caractere A. 1000010 corresponde ao caractere B. A maiúsculo, B maiúsculo, A minúsculo, B minúsculo, tem outros códigos. O C está aí, 100001. Vejam que ele tem uma regra de formação, é uma sequência, então não é simplesmente jogado um código. Os números 011 corresponde ao 6, 011 corresponde ao 7. De novo, tem uma sequência lógica de formação desse ASCII. Ou códigos especiais, como o cifrão, por exemplo, que eu peguei aqui para a gente ver. A tabela completa vocês encontram nas nossas referências, né? Um outro código interessante que é bastante utilizado é o código de paridade, que eu uso para transmitir dados. Eu checo se esse dado chegou, não se chegou correto, mas se ele não chegou errado, né? Então é usado para detectar erros de transmissão de dados. Eu coloco um bit de paridade, que pode ser à esquerda ou à direita, e pode ser de paridade ímpar ou paridade par. Nesse caso, o meu número tem 3 uns. Logo, 3 é ímpar, então, se eu estou usando paridade ímpar, eu tenho 1 que representa a paridade ímpar. Se chegar com 4 uns e a paridade 1, eu sei que essa transmissão teve um erro. A paridade par, eu indico o número o número 1, o bit 1, para a paridade par, para pares. E pode ser colocado à direita. Aqui não está representado que paridade par tem que ser à direita ou à esquerda, e a ímpar à esquerda. Qualquer das duas faces, tá? Aqui eu só coloquei para mostrar que pode ser do outro lado. Aquele mesmo número, com 3 uns, tem paridade par 0, ou seja, não tem número uns de par. Então, é um bit colocado à direita, adicionado ou à esquerda do dado que está lá, e a paridade pode ser ímpar ou par, contendo a informação de uns o número de uns que tem na informação. Esses são os códigos que a gente pretendia mostrar para vocês. Outros códigos existem e podem ser consultados nas nossas referências, nos nossos textos. Se precisarem de alguma informação, podemos voltar a falar. Ok? Então, vejam bem. Os códigos binários são isso, peguei alguns principais, e não deixem de ler os nossos textos base e textos de apoio, e ver os vídeos de apoio também, para que a gente possa sedimentar esse conhecimento. Os códigos binários são muito importantes a hora que eu transformo digital em circuito, em computador, em parte física, certo? Eu transformo essa matemática em parte física. A eletrônica digital que vocês vão ver mais um pouquinho à frente aí. Hoje a nossa aula de códigos binários precede a nossa aula de álgebra booleana. Na próxima aula teremos álgebra booleana, trataremos binários, números binários, com uma matemática específica chamada álgebra booleana. Até lá, nos vemos na próxima aula.